Bom, meu amigo torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo desse sabadão, um sábado que foi se fechada a preparação para o Campeonato Brasileiro. A partir de amanhã, acabou a palhaçada, como eu venho dizendo, acabou a brincadeira. A partir de amanhã, acabou jogos teoricamente tranquilos para o Vasco da Gama, de Campeonato Carioca, com todo o respeito do mundo, tá? As equipes, contra Sampaio Correia, contra Boa Vista, contra Maricá. Agora o Vasco da Gama estará de frente com a realidade. Agora o Vasco da Gama estará de frente com o perigo. Agora é Vasco e Corinthians, é Vasco e Santos, é Vasco e Melgar na atitude do Peru. E o Vasco precisará estar preparado para isso. E qual é a situação, vascaíno? O Vasco precisa estar preparado. E a partir do momento que o Vasco terá esses confrontos diante de 3 semanas de treino, a expectativa é que o Vasco esteja. E se não estiver, há um grande problema. E esse problema vai ser do técnico Fábio Carille. Então, meu amigo, diante desse cenário que eu trouxe a vocês agora, o Fábio Carille eu trago aqui com convicção. Ele entra, sim, o Fábio Carille ele entra para a disputa do Campeonato Brasileiro amanhã contra o Santos, para a disputa da partida de quarta-feira contra a equipe do Melgar pela Sul-Americana, completamente pressionado por entregar resultados, por ter ficado 3 semanas treinando. E se ele já entra pressionado pelo fato de ter que entregar resultados por conta do tempo que se teve para treinar, ainda há uma outra pressão externa, tá? O Vasco da Gama hoje tem a possibilidade de trazer 2 grandes profissionais que estão livres no mercado após deixarem a seleção brasileira. Eu falo aqui de Dorival Júnior e eu falo aqui de Rodrigo Caetano. Não se surpreendam desses nomes diante de uma demissão do técnico Fábio Carille, que pode acontecer, querendo ou não, pintarem no Vasco da Gama. E eu não digo baseado em pensamentos, não. Eu digo baseado em fatos. Eu digo baseado em informação. A gente vai falar muito sobre isso. Teremos aí pela frente um Boa Noite Gigante editado, movimentado, de muitas novidades e notícias para vocês nessa noite de sábado que antecede a estreia do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro de 2025. Entretanto, rapidamente, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Estou aqui, eu, Lucas, em carne e osso, né? Estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tem também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, ele sai sempre pela parte da tarde. E tem esse daqui, que você está assistindo agora, que é o Boa Noite Gigante, é o nosso último vídeo do dia. Ele sempre sai pela parte da noite, por volta de 8, 9 horas da noite. Então, é claro, eu conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Então, antes de sair do vídeo, larga o like, larga o joinha, larga o gostei, para fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao canal do Gigante Vasco. Fechado? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, é claro, falando sobre o técnico Fábio Carille para trazer à tona todo esse pensamento. Vasco da Gama, ele fechou hoje, sábado, pela parte da manhã, no CT Moacir Barbosa, um período intenso de treinos. O Vasco teve 3 semanas livres para treinar. O Vasco da Gama ele teve a sua última partida acontecendo no último dia 8 de março e só terá mais a primeira partida após esse período amanhã, dia 30 de março. O Vasco teve exatamente 22 dias de diferença entre os jogos. O Vasco teve exatamente 22 dias de preparação para a partida de amanhã. O Vasco da Gama ele ficou 22 dias se preparando para o jogo de amanhã contra o Santos. A partir do momento que você fica 22 dias se preparando para uma partida, o que se espera é que haja um novo desempenho. O que se espera é que haja mudanças, ou que hajam mudanças, que tenha-se novidade. E é isso que o Vascaíno espera, é isso que a diretoria também espera. Internamente,
presidente Pedrinho, junto com, é claro, membros do departamento de futebol, esperam que amanhã, contra o Santos, o Vasco da Gama possa desempenhar o bom futebol. O Vasco tem por obrigação vencer essa partida, é de fato uma obrigação do nosso Cruz Maltino sair de São Januário amanhã com os 3 pontos. Entretanto, o Vasco da Gama ele não quer apenas os 3 pontos. A diretoria Cruz Maltina, assim como o seu torcedor, quer ver uma boa atuação. Até porque, volto a repetir e volto a tocar nessa tecla, a partir do momento que você está 3 semanas treinando um elenco, a expectativa é que se veja algo novo. Entretanto, meu amigo, pode ser que não haja. Pode ser que amanhã, em São Januário, o Vasco até perca, não desempenhe bem. E não duvidem, amanhã, em caso de um resultado negativo, a conta ela vai para cima do técnico Fábio Carille. A cobrança vai para cima do técnico Fábio Carille. Porque hoje, até o momento, estamos no final de março, praticamente iníciozinho de abril. Irá completar aí em breve 4 meses do trabalho do técnico Fábio Carille. A gente não viu absolutamente nada do treinador. O vascaíno hoje ele não tem absolutamente nada que faça com que ele tenha convicção do trabalho do técnico Fábio Carille. O vascaíno não tem nada diante de um trabalho que não foi apresentado até o momento, bom pelo Vasco da Gama, e o vascaíno não tem nem trabalhos anteriores para ter uma convicção de que algo bom irá se repetir no Vasco. O técnico Fábio Carille ele vem de um trabalho ruim no Santos. O técnico Fábio Carille ele vem de um trabalho ruim comandando, aí o Vivaren Nagasaki do futebol japonês. O Fábio Carille vem de um trabalho ruim no Atlético Paranaense. E o Fábio Carille vem de também trabalhos ruins em o Santos, onde ele já treinou em 2021. Um trabalho ruim no Al Ittihad da Arábia, onde treinou em 3 temporadas. Então o Fábio Carille não tem nada que desse momento no Vasco, nessa sua passagem pelo Vasco, e nem também pela passagem por outros clubes, faça com que a gente, como vascaíno, se prenda e fale, ele já teve um bom trabalho e vai dar certo aqui. Em algum momento essa chave vai virar. Não há isso. Então o Carille não apresentou um bom futebol, o que faz com que o vascaíno tenha dúvidas se esse bom futebol irá ser apresentado em algum momento, e o Fábio Carille nos seus trabalhos anteriores ao Vasco também não teve sucesso. Então hoje o Fábio Carille é um técnico muito pressionado. Não há confiança no treinador. E sim, Vasco da Gama, diante dessas 3 semanas, se não apresentar uma melhora na partida contra a equipe do Santos amanhã em São Januário, o Fábio Carille será sim cobrado. O Fábio Carille será sim criticado por parte da torcida e pressionado. É uma realidade, é uma convicção. O Fábio Carille entra amanhã para enfrentar o Santos pressionado a virar a chave, pressionado a trazer mudanças para o Vasco da Gama. E aí, meu amigo, diante de todo esse cenário, a pressão já é certa. Entretanto, meu amigo torcedor vascaíno, o que eu te digo é, a pressão ela aumenta ainda mais pelo cenário atual do futebol brasileiro. Tivemos ontem, sexta-feira, confirmada a saída de 2 profissionais da Confederação Brasileira de Futebol. A CBF anunciou a demissão tanto do técnico Dorival Júnior, quanto também do diretor esportivo da CBF, Rodrigo Caetano. Ambos de um vasto trabalho, Dorival Júnior, que foi bicampeão da Copa do Brasil antes de comandar a seleção brasileira, campeão também da Copa Conmebol Libertadores, Recopa Sul-Americana, um técnico bastante estrelado, que não desempenhou um bom trabalho sob o comando da seleção. Entretanto, Dorival Júnior hoje ele é um dos principais técnicos do futebol brasileiro. Ele é um dos principais técnicos à disposição do mercado. Talvez olhando para uma prateleira, hoje é Dorival Júnior e Renato Gaúcho, dentre os melhores técnicos hoje que estão à disposição aí para acertarem com clubes a qualquer momento. E sim, essa saída do Dorival Júnior e de Rodrigo Caetano do Vasco da Gama, meu amigo da CBF, meu amigo torcedor vascaíno, ela mexe com os bastidores. Ter esses 2 profissionais à disposição traz ainda mais pressão para que o técnico Fábio Carille consiga desempenhar um bom trabalho e traz até pressão para o Marcelo Santana. E aí eu volto a repetir o que eu disse com vocês lá na introdução. Eu não digo isso a partir de um pensamento. Eu digo isso através de informações. O Dorival Júnior é um técnico com bastante influência dentro do Vasco da Gama, um profissional que já comandou o Cruz Maltino, um técnico que
durante passagens pelo Vasco no ano de 2009, teve 62 partidas e 38 vitórias, e ele voltou ao Vasco também no ano de 2013, tendo 28 partidas, entretanto apenas 8 vitórias. Ele no Vasco da Gama conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Em todas suas passagens, ele teve na Série B 22 vitórias, 10 empates e apenas 6 derrotas, e na Série A de 25 teve uma passagem bem apagada, com 25 jogos, 6 vitórias apenas, 8 empates e 11 derrotas, ano que inclusive culminou no rebaixamento do Vasco da Gama para a Série B do Campeonato Brasileiro daquele ano. Entretanto, já estamos falando de um Dorival 12 anos após essa última passagem pelo Vasco da Gama, onde ele já foi, durante esse período, bicampeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, com muito mais experiência e mais cancha. Entretanto, a abertura no Vasco ele tem, conhecimento de Vasco ele tem. E além do Dorival, o Rodrigo Caetano, que é alguém muito querido por parte dessa atual diretoria do Vasco. Rodrigo Caetano foi um nome que Pedrinho, lá no início do ano passado, já tentou trazer para o Vasco da Gama através de uma indicação do nome dele, a 777 Partners. O nome do Rodrigo Caetano foi indicado por Pedrinho durante uma reunião. Entretanto, à época, a acionista majoritária, né, a empresa que detinha o total controle da SAF Cruz Maltina, rejeitou a possibilidade de uma chegada de Rodrigo Caetano por entender que o profissional não tinha perfil para o Vasco. E, novamente, após essa indicação, o Pedrinho, já como o responsável pela SAF Cruz Maltina, também no ano passado tentou levá-lo ao Cruz Maltino. O Pedrinho, em meados do meio do ano, antes de contratar Marcelo Santana, após a saída do diretor executivo Pedro Martins, tentou a contratação de Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, ele estava, né, na Confederação Brasileira do Futebol, já bambeando um pouco no cargo, e o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama acompanhava de perto essa situação. Rodrigo Caetano, ele foi um nome alvejado pelo Vasco. O Vasco, desde o ano passado, ainda segue olhando, observando, analisando, mas de fato, o Pedrinho indicou no início do ano passado a 777 e após ele tomar o controle da SAF, antes de fechar com o Marcelo Santana, Rodrigo Caetano novamente sofreu uma investida do Vasco da Gama. O Vasco demonstrou o interesse pela contratação do diretor executivo, entretanto não conseguiu chegar aos finalmente e fechar a contratação. Mas pode ter certeza que a demissão do Rodrigo Caetano ontem mexeu, inflou os bastidores da diretoria Cruz Maltina. A gente está falando de um profissional que passou pelo Vasco e brilhou, montando o elenco que foi o campeão da Copa do Brasil em 2011. E um profissional que, acima de tudo, tem o seu coração pintado por preto e branco. Rodrigo Caetano é um torcedor do Vasco da Gama. Rodrigo Caetano ama o Clube de Regatas Vasco da Gama. E isso, meu amigo, eu não tenho dúvidas, mexe demais. Então, vascaíno, a situação é exatamente essa. O Vasco ele tem por obrigação desempenhar bem amanhã. São 3 semanas livres. A pressão está toda nas costas do Fábio Carille. Mas pode ter a convicção que, não desempenhando, a cobrança será dobrada em cima do atual técnico do Vasco da Gama. E para exemplificar mais do que nunca isso, dê uma olhada nas palavras do próprio presidente Pedrinho, em uma entrevista recente ao canal Colina em Foco, onde ele é questionado exatamente sobre a situação do técnico Fábio Carille e a confiança no trabalho do treinador. E ele diz que no Carioca a cobrança não foi tanta porque o Pedrinho entendia que não havia peças para o técnico. Entretanto, agora há peças e houve tempo para trabalhar em cima delas. Dê uma olhada nas palavras do presidente. É importante o início da tua pergunta, porque como eu fui comentarista, tenho os cursos, obviamente, não só de gestão executiva, de gestão esportiva, mas também os cursos de treinador, as pessoas elas imaginam um comportamento do Pedrinho agindo como um comportamento técnico, de diretor técnico. Eu não faço isso. Não faço isso por respeitar a minha função, por estar presidente hoje, né, e respeitar todo o departamento esportivo, o treinador. É lógico que se tiver uma conversa sobre futebol e a minha opinião, se eles quiserem ouvir minha opinião, eu sempre vou dar. A minha obrigação como gestor é dar todas as alternativas para um treinador jogar da forma que ele quer. Então, assim, essas alternativas elas só chegaram agora. Então, assim, por isso que esse período aí de 30 dias é importante, porque você tem um jogador de velocidade, você tem um beirada que é muito inteligente, como o Nuno, você tem um outro beirada que mastiga bem o jogo, que é o Garré,
você tem a Retorno do volta do Adson, o David para o meio do ano. Então, assim, agora o Carille tem algumas alternativas, obviamente, que ele não tinha no início da temporada. Porque às vezes eu sou cobrado por quem joga, quem não joga, e as pessoas confundem o Pedrinho, que foi presidente, que é presidente, está presidente, com o Pedrinho comentarista. São coisas completamente diferentes. Eu não entro em área nenhuma que não seja da gestão. Mas eu acho que agora, com 30 dias, para o que é o cenário do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver logo o calendário depois disso, como vai ser apertado. É um período importante para se aprimorar e voltar, né, com um desempenho até pelas alternativas melhor do que foi o Carioca. Bom, meu amigo vascaíno, então como vocês viram aí as palavras do Pedrinho, as minhas palavras pedindo a sua ajuda, então volto a repetir, curta o vídeo, compartilhe, deixe também aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha dessa atual conjuntura, esse atual cenário que com toda certeza passa fora das 4 linhas. Amanhã é dia de Vasco da Gama e Santos, mas será uma semana longa dependendo do resultado. A gente espera que o Vasco vença, mas resultado negativo, a pressão será grande e forte para o atual técnico do Vasco da Gama. Entretanto, Rodrigo Caetano e Dorival Júnior são 2 bons nomes? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o 2º vídeo, tá? Desse sabadão. E já já eu tô de volta, trazendo ainda mais informações e novidades para vocês amanhã no Acorda Vascão. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como a gente sempre fala aqui no canal, saudações vascaínas!